Olá, convido você hoje a estudar comigo Doutrina e Convênios, seção 124. Lembrando que você, aluno de classe regular do Instituto, possa acessar a descrição desse vídeo para, assim, assinar a lista de presença. Essa revelação da seção 124 foi dada durante um breve período de trégua que se seguiu à expulsão dos santos do Missouri e incluiu a fuga do profeta e seus companheiros da prisão de Liberty. Ela precedeu a expulsão dos santos do estado de Illinois e seu grande movimento para o oeste. Juntamente com assuntos relacionados à construção da cidade de Nauvoo, essa revelação orientou os santos mais uma vez a construir um templo para seu Deus. Isso foi feito ao custo de toda a energia, força, fé e recursos disponíveis a eles. Em troca, receberam as revelações supremas da restauração. É nesta revelação que a doutrina do batismo pelos mortos é anunciada pela primeira vez. Isso foi seguido quase imediatamente pela revelação da plenitude das ordenanças do templo. Certamente pode-se dizer que as revelações recebidas durante este período constituem a força, o poder, a glória e o gênio do mormonismo. Verdadeiramente, o espírito do mormonismo é o espírito de Nauvoo. Versículo 2. Tuas orações são aceitáveis perante mim, e em resposta a elas, digo-te que és agora chamado para fazer imediatamente uma proclamação solene de meu evangelho e desta estaca que estabeleci para ser uma pedra angular de Sião, a qual será polida com um refinamento semelhante ao de um palácio. É a cidade de Nauvoo que se refere aqui nesse versículo. Hoje, uma nova estaca é organizada quando há pessoas suficientes em uma determinada área geográfica para fornecer liderança e sustentar os vários programas do sacerdócio e das organizações auxiliares da igreja. No início da história da igreja, uma estaca urbana, Kirtland, por exemplo, era planejada primeiro e em seguida as pessoas vinham morar nela. Nauvoo era uma dessas estacas urbanas. Um plano para a cidade era criado e então as pessoas compravam lotes e começavam a construir Sião, ou a cidade. Assim, dizer que Nauvoo é ou era uma pedra angular de Sião significa dizer que a cidade foi construída de acordo com o plano diretor pelo qual todas as estacas urbanas deveriam ser construídas. A pedra angular do templo, um importante edifício cívico, forneceu uma rica simbologia bíblica. Ela é usada de pelo menos três maneiras diferentes. Primeiro, é aquilo sobre o qual o restante da construção deve repousar. Jó 38:6. Em segundo lugar, une duas paredes, mantendo-as retas e firmes, ou justas e corretas. Isaías 28:16. E em terceiro lugar, descreve a função desempenhada por uma pedra angular ou pedra de coroamento, que mantém as outras pedras do edifício no lugar. Salmo 118, 22. Em cada caso, a imagem se encaixa na cidade-estaca de Nauvoo. A cidade representava a pedra angular do ministério do profeta Joseph Smith. As revelações recebidas ali mantêm tudo o que lhe foi restaurado ou revelado em seu devido lugar. O poder com que os santos foram investidos em seu templo permitiu-lhes ir para o oeste com a fé de que poderiam fazer o impossível, o que de fato fizeram. Posteriormente, as doutrinas de Nauvoo tornaram-se o alicerce teológico sobre o qual todas as gerações subsequentes construíram. Os santos deveriam construir cidades que, como estacas de Sião, refletissem a glória de Deus. O espírito deste conselho encontra-se na instrução dada por Brigham Young aos santos quando colonizaram o Oeste. Ele os instruiu dizendo que o povo construa boas casas, plante boas vinhas e pomares, faça boas estradas, construa belas cidades, onde se encontrem magníficos edifícios para a conveniência do público, ruas bonitas ladeadas por árvores frondosas, fontes de água, riachos cristalinos e todas as árvores, arbustos e flores que floresçam neste clima
para fazer de nossa casa na montanha um paraíso e de nossos corações fontes de gratidão ao Deus de José, desfrutando de tudo com corações agradecidos, dizendo constantemente: não a minha, mas a tua vontade seja feita, ó Pai. Versículo 3. Essa proclamação será feita a todos os reis do mundo, aos quatro cantos da terra, ao ilustre presidente eleito e aos nobres governadores da nação em que vives, e a todas as nações espalhadas pela face da terra. O profeta Joseph Smith foi morto antes de poder escrever essa proclamação. Inicialmente, seus esforços foram dificultados pela morte de seu assistente Robert B. Thompson, que faleceu em 27 de agosto de 1841. Posteriormente, os esforços foram prejudicados pelas apostasias de John C. Bennett e William Law, ambos chamados para auxiliar o profeta na missão da proclamação. Após a morte do irmão Thompson, novos esforços foram feitos para escrever a proclamação em 22 de dezembro de 1841. O profeta Joseph Smith registrou: esta noite, comecei a dar instruções ao escriba, Willard Richards, a respeito da redação da proclamação aos reis da terra, mencionada na revelação dada em 19 de janeiro de 1841. Outras preocupações interferiram nesses esforços até que, finalmente, em novembro de 1843, o profeta Joseph Smith instruiu os elders Richards, Hyde, Taylor e Phelps a escreverem uma proclamação aos reis da terra. Mas, novamente, outras preocupações tomaram a atenção imediata do profeta, particularmente a construção do templo de Navu. A necessidade de cumprir essa responsabilidade ainda estava em sua mente. Contudo, William W. Phelps relatou que escreveu um manuscrito de 22 páginas sob a direção do profeta Joseph Smith na primavera de 1844, mas que parou após o martírio. Um panfleto de 16 páginas foi escrito em nome dos 12 apóstolos por Parley P. Pratt e publicado em 1845 por Wilford Woodruff em Liverpool, Inglaterra, intitulado Proclamação dos Doze aos Reis do Mundo, que finalmente cumpriu o mandamento do Senhor nesta revelação. Nós atualmente temos uma proclamação, família, uma proclamação ao mundo. Provavelmente é em cumprimento também a essas diretrizes do Senhor, ao nosso profeta atual. Versículo 15. E também em verdade eu te digo, bem-aventurado é meu servo Hiram Smith, pois eu, o Senhor, amo-o pela integridade do seu coração, e porque ele ama o que é correto aos meus olhos, diz o Senhor. Hiram Smith foi descrito por seu irmão profeta como tendo a mansidão de um cordeiro e a integridade de Jó e, em suma, a mansidão e a humildade de Cristo. Quando John Taylor contemplou o corpo de Hiram, refletiu: ele era um homem grande e bom, e minha alma estava ligada a dele. Se alguma vez houve um homem exemplar, honesto e virtuoso, uma personificação de tudo o que há de nobre na forma humana, Hiram Smith era o seu representante. No versículo 6, John C. Bennett é mencionado. Em 1840, Bennett chegou a Nauvoo oferecendo-se para ajudar os santos a obterem uma carta de fundação da cidade e pouco depois filiou-se à igreja. Homem de certa capacidade, foi chamado para servir como assistente do profeta enquanto Sidney Rigdon lutava contra problemas de saúde e também foi eleito o primeiro prefeito de Nauvoo em 1841. Em maio de 1842, aparentemente, ele pretendia prejudicar o profeta durante uma batalha simulada conduzida pela Legião de Nauvoo. Após os suaves sussurros do espírito, o profeta Joseph Smith, de que havia maldade oculta naquela batalha simulada, a conduta de Bennett foi investigada. A investigação o considerou culpado de adultério e de ensinar que seu comportamento sexual ilícito era tolerado pelos líderes da igreja. Tendo seu comportamento exposto, ele buscou se redimir e, em 1842, publicou A História dos Santos, ou uma exposição de Joseph Smith e do Mormonismo, na qual ele acusou Joseph Smith
de ser um dos impostores mais grosseiros e infames que já apareceram na face da terra. Versículo 18. E também te digo que é a minha vontade que meu servo Lyman White continue pregando em favor de Sião, com espírito de mansidão, confessando-me perante o mundo e sustentá-lo-ei como sobre asas de águias, e ele obterá glória e honra para si e para o meu nome. Lyman White, companheiro do profeta Joseph Smith na cadeia de Liberty, foi escolhido para preencher a vaga no Quórum dos 12 Apóstolos criada pela morte de David W. Patton. Após a morte do profeta, ele se recusou a reconhecer o direito de Brigham Young ou do Quórum dos 12 de presidir sobre ele. Contrariando a orientação deles, liderou um grupo de santos de Wisconsin para se estabelecer no Texas. Ele foi excomungado em 3 de dezembro de 1848. Falando daqueles que esperam no Senhor, Isaías disse: Eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. A mesma promessa é dada àqueles que guardam a palavra de sabedoria. Doutrina e Convênios 89, 19 e 20. Versículo 19. Para que quando terminar sua obra eu o receba para mim, como recebi meu servo David Patton, que está comigo neste momento, e também meu servo Edward Partridge, e também meu servo idoso Joseph Smith Sr., que se assenta à direita de Abraão, e bem-aventurado e santo é ele, porque é meu. Os 3 homens mencionados neste versículo, David W. Patton, 38, né? Do Quórum dos 12 Apóstolos, Edward Partridge, 46, primeiro bispo da igreja, e Joseph Smith Sr., 69, essas são as idades deles, primeiro patriarca da igreja, todos morreram em decorrência das perseguições no Missouri. John Taylor comentou: há algo dito a respeito de Joseph Smith Sr., pai do profeta Joseph Smith, de quem se diz que ele se senta com Abraão à sua direita. Quem foi Abraão? Um patriarca. Quem foi o pai de Joseph Smith? Um patriarca. É bastante apropriado, portanto, que ele se associasse a Abraão, que era e também é um patriarca. Versículos 20 e 21 vão falar sobre George Miller, que foi o primeiro homem na história da igreja a servir como bispo de uma. Anteriormente, Edward Partridge e Neil K. Whitney serviram como bispos regionais ou itinerantes. Doutrina e Convênios 2066. O bispo Partridge serviu aos santos no Missouri e nas áreas circunvizinhas. O bispo Whitney recebeu a responsabilidade por Ohio e pelos estados do leste. Por sugestão do profeta Joseph Smith, o Conselho Municipal dividiu Nauvoo em 4 divisões políticas, chamadas alas, em 1º de março de 1841. Consequentemente, 4 bispos, Neil K. Whitney, George Miller, Isaac Higby e Vincent Knight, foram designados para presidir essas áreas. Como parte de sua mordomia, eles eram responsáveis por receber as consagrações ou dízimos e ofertas dos santos que viviam dentro dos limites dessas alas. Suas responsabilidades lidavam principalmente com questões temporais, enquanto os assuntos espirituais eram administrados pelo sacerdócio de Melquisedeque. Em 20 de agosto de 1842, o Sumo Conselho da Estaca de Nauvoo determinou que a cidade de Nauvoo fosse dividida em 10 alas, de acordo com a divisão feita pelo Comitê do Templo, e que fosse designado um bispo para cada ala, e também que outros bispos fossem designados para os distritos imediatamente fora da cidade e adjacentes a ela, conforme fossem considerados necessários. Esse padrão de áreas geográficas com bispos designados para atender às necessidades temporais dos membros continuou quando os santos se mudaram para Winter Quarters, durante o êxodo de Nauvoo, e quando se estabeleceram na Grande Bacia. Em 6 de abril de 1847, Neil K. Whitney foi apoiado como bispo-presidente da igreja. Outros foram chamados como bispos em estacas de Sião, prática que continua até os dias atuais. Versículo 23. E será uma casa de hospedagem, uma casa onde os viajantes possam vir de longe para se hospedar. Portanto, que seja uma boa casa
digna de toda aceitação, para que o viajante cansado encontre saúde e segurança enquanto reflete sobre a palavra do Senhor e sobre a pedra angular que designei para Sião. Não era a intenção dos santos dos últimos dias isolarem-se do mundo. Essa revelação exigiu a construção do que é chamado de Casa de Navu, para proporcionar acomodações confortáveis aos visitantes de sua cidade. Joseph Smith explicou: é importante que a Casa de Navu seja concluída, para que tenhamos um lugar adequado para receber os grandes da terra e ensinar-lhes a verdade. O profeta Joseph Smith enfatizou a importância da Casa de Navu para tirar a igreja da obscuridade na Conferência Geral de abril de 1843. Ele declarou: é necessário que essa conferência dê importância à Casa de Navu. Existe um preconceito contra a sua construção em favor do templo, e a conferência precisa enfatizar a importância da construção da Casa de Navu. Este é o assunto mais importante no momento, pois não há lugar nessa cidade onde homens ricos, de caráter e influência vindos do exterior, possam ir para descansar, e é necessário que tenhamos um lugar assim. A igreja deve construí-la, ou sofrer as consequências de não cumprir o mandamento. A casa de Navu nunca foi concluída conforme o projeto original. Após o martírio do profeta, sua esposa, Emma, herdou o prédio inacabado. Mais tarde, ela se casou com Lewis C. Bideman, que demoliu uma ala da casa de Navu para construir uma casa menor de 2 andares no canto sudoeste do prédio original. Versículos 26 e 27. E enviai mensageiros rápidos, sim, mensageiros escolhidos, e dizei-lhes: vinde com todo o vosso ouro e vossa prata e vossas pedras preciosas, e com todas as vossas antiguidades. E todos os que tiverem conhecimento de antiguidades e estiverem dispostos a vir, que venham, e tragam o álamo e a faia e o pinheiro, junto com todas as árvores preciosas da terra, e com ferro, com cobre, com latão, e com zinco, e com todas as vossas coisas preciosas da terra, e construí uma casa ao meu nome, para que nela habite o Altíssimo. Esses versículos, que se referem à construção de um templo em Navu, estendem o convite a Israel dispersa para que retornasse, como seus pais fizeram na antiguidade, trazendo consigo seus ricos tesouros para que pudessem auxiliar na construção da casa do Senhor. John Snyder foi designado para receber fundos e materiais para a construção do templo. A história da igreja de 22 de dezembro de 1841 diz: a palavra do Senhor veio a Joseph, o vidente. Assim diz o Senhor, que meu servo John Snyder leve uma missão ao continente oriental, a todas as conferências que estão reunidas naquela região, e que ele leve um pacote de epístolas que serão escritas por meus servos, os 12, informando-lhes sobre seus deveres concernentes à construção de minhas casas, que eu vos designei, diz o Senhor, para que tragam seu ouro e sua prata, suas pedras preciosas, o bucho, o pinheiro e toda a madeira nobre, para embelezar o lugar do meu santuário, diz o Senhor, e que ele retorne prontamente com todos os meios que lhe forem colocados em mãos. Assim seja. Amém. Na Conferência Geral de outubro de 1840, os santos nomearam um comitê para construir a casa do Senhor. Versículo 28. Porque não há na terra um lugar a que ele possa vir e restaurar aquilo que perdestes, ou seja, aquilo que ele tirou, sim, a plenitude do sacerdócio. Os santos dos últimos dias dificilmente poderiam alegar possuir a fé da antiga Israel e, ao mesmo tempo, não reivindicar ter recebido, como parte dessa restauração, o conceito da adoração no templo. Sempre que o Senhor teve um povo que reconheceu como seu, esse povo construiu templos. Assim, desde os dias de Adão até a época de Cristo, existiram templos nos quais cerimônias e ordenanças sagradas eram realizadas, revelações eram dadas, e o Senhor se manifestava aos fiéis. Que as bênçãos do templo sagrado estavam disponíveis aos santos dos primeiros dias fica claro na tradução dos papiros egípcios feita pelo profeta. Dizem-nos que uma figura em particular representa Deus sentado em seu trono, revestido de poder e autoridade, com uma coroa de luz eterna sobre sua cabeça, representando também as grandiosas palavras-chave do santo sacerdócio, conforme reveladas a Adão no jardim do Éden.
bem como a Sete, Noé, Melquisedeque, Abraão e todos aqueles a quem o sacerdócio foi revelado. Facsímile 2, a explicação da figura 3. Em um sentido amplo, plenitude do sacerdócio inclui a autoridade para administrar as ordenanças da casa do Senhor, tanto para os mortos quanto para os vivos. As chaves da plenitude do sacerdócio foram conferidas ao profeta Joseph Smith e a Oliver Cowdery no templo de Kirtland por Moisés, Elias e Elias o profeta. Doutrina e Convênios 110, 11 a 16. Mais especificamente, receber a plenitude do sacerdócio é receber as mais elevadas ordenanças do templo. O profeta Joseph Smith ensinou: aqueles que possuem a plenitude do sacerdócio de Melquisedeque são reis e sacerdotes do Deus Altíssimo, possuindo as chaves do poder e das bênçãos. Um homem pode receber a plenitude do sacerdócio somente depois de ter entrado no novo e eterno convênio do casamento. Esse convênio matrimonial deve ser selado pelo Santo Espírito da promessa, por aquele que é ungido. Doutrina e Convênios 132, 19. A isso, o profeta Joseph Smith acrescentou: se um homem recebe a plenitude do sacerdócio de Deus, ele deve recebê-la da mesma maneira que Jesus Cristo a obteve, ou seja, guardando todos os mandamentos e obedecendo a todas as ordenanças da casa do Senhor. William Clayton registrou estas instruções adicionais de Brigham Young enquanto os 12 preparavam o templo e as ordenanças a serem administradas nele. Fomos ordenados ao sacerdócio de Melquisedeque, que é a mais alta ordem do sacerdócio e possui muitos ramos ou ofícios. E aqueles que vieram aqui e receberam sua lavagem e unção serão ordenados reis e sacerdotes, e então terão recebido a plenitude do sacerdócio, tudo o que pode ser dado na terra, pois o irmão Joseph disse que nos deu tudo o que poderia ser dado a um homem na terra. Ao expor tudo o que pode ser dito fora do templo com propriedade, explicou o elder Bruce R. McConkie, o Senhor diz que a plenitude do sacerdócio é recebida somente no próprio templo. Essa plenitude é recebida por meio de abluções, unções, assembleias solenes, oráculos em lugares sagrados, conversas, ordenanças, investiduras e selamentos. É no templo que entramos na ordem patriarcal, a ordem do sacerdócio que leva o nome de o novo e eterno convênio do casamento. Versículo 29. Porque não existe na terra uma fonte batismal onde eles, os meus santos, possam ser batizados pelos que estão mortos. A revelação sobre o batismo pelos mortos ocorreu enquanto os 12 estavam trabalhando nas Ilhas Britânicas. Joseph Smith escreveu-lhes dizendo: presumo que a doutrina do batismo pelos mortos já tenha chegado aos seus ouvidos antes desta carta e possa ter despertado algumas dúvidas em suas mentes a respeito dela. Não posso, nesta carta, fornecer-lhes todas as informações que desejarem sobre o assunto, mas, além do conhecimento independente da Bíblia, eu diria que certamente era praticada pelas igrejas antigas. E São Paulo se esforça para provar a doutrina da ressurreição a partir disso, dizendo: de outra forma, o que farão os que são batizados pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? Por que então são batizados pelos mortos? Mencionei a doutrina publicamente pela primeira vez ao pregar o sermão fúnebre do irmão Simon Brunson, e desde então tenho dado instruções gerais na igreja sobre o assunto. Os santos têm o privilégio de serem batizados por seus parentes falecidos, que eles acreditam que teriam abraçado o Evangelho se tivessem tido o privilégio de ouvi-lo e que o receberam no Espírito por meio daqueles que foram comissionados a pregar a eles enquanto estavam na prisão. Com o anúncio da doutrina do batismo pelos mortos, tornou-se evidente pela primeira vez nesta dispensação que o sacerdócio pode ser usado para realizar as ordenanças de salvação por aqueles que partiram desta vida sem a oportunidade de recebê-las. Ao fazer isso, os portadores do sacerdócio agem segundo o mesmo princípio que rege a expiação de Cristo. Em seu sacrifício expiatório, Cristo fez por nós o que não podíamos fazer por nós mesmos. Assim, ao realizarmos ordenanças vicárias, fazemos por outros o que eles não puderam fazer por si mesmos. Dessa forma, podemos interceder em lugar daqueles que morreram sem a oportunidade.
ser batizado na execução dessa ordenança sagrada e fazer esse pacto em seu nome. Torna-se então seu direito aceitar ou rejeitar o que foi feito em seu nome. Versículo 30. Pois essa ordenança pertence à minha casa, e não me pode ser aceitável a não ser em dias de penúria, quando não puderdes construir-me uma casa. Os planos dos conselhos celestiais antes da fundação do mundo era que os princípios e leis do sacerdócio fossem fundamentados na reunião do povo em cada época. Jesus fez tudo para reunir o povo, mas eles não quiseram ser reunidos, e por isso ele derramou maldições sobre eles. As ordenanças instituídas nos céus antes da fundação do mundo, no sacerdócio, para a salvação dos homens, não devem ser alteradas ou modificadas. Todos devem ser salvos pelos mesmos princípios. É com o mesmo propósito que Deus reúne o seu povo nos últimos dias, para edificar para o Senhor uma casa, a fim de prepará-los para as ordenanças e investiduras, abluções e unções, etc. Uma das ordenanças da casa do Senhor é o batismo pelos mortos. Deus decretou antes da fundação do mundo que essa ordenança deveria ser administrada em uma pia batismal preparada para esse propósito na casa do Senhor. Assim, somente em sua pobreza, quando não tem condições de fazer de outra forma, o Senhor permite que seu povo realize essa ordenança sagrada em algum lugar que não seja um templo. Mesmo assim, as ordenanças realizadas fora do templo geralmente são refeitas depois que um templo se torna disponível. Dos versículos 31 a 35, o Senhor vai falar justamente sobre a construção da casa e esses batismos serem aceitáveis perante o Senhor. Antes da conclusão do templo de Navu, a pia batismal para os mortos foi dedicada pelo profeta Joseph Smith. A respeito destes versículos, o elder Joseph Fielding Smith escreveu: nos meses em que os santos estavam sem um templo, o Senhor concedeu-lhes o privilégio de batizar pelos mortos no rio Mississippi, mas com o entendimento de que esse era um privilégio especial que terminaria quando lhes fosse dado tempo suficiente para preparar um local no templo onde essa ordenança pudesse ser realizada. Pois o batismo pelos mortos, assim como outras ordenanças pelos mortos, devem ser realizados em uma casa construída em nome do Senhor e para esse propósito sagrado. Portanto, encontramos os membros da igreja realizando batismos pelos mortos no rio desde o momento em que o privilégio foi concedido, até o momento em que a pia batismal na casa do Senhor foi preparada para essa ordenança. E quando esse momento chegou, todos os batismos pelos mortos no rio cessaram por ordem divina. O Senhor disse em Doutrina e Convênios 124, 32 a 33. E se não fizerdes essas coisas, obviamente não significa se não construirdes um templo no final da designação, como nossos críticos inferem, mas refere-se às ordenanças que deveriam ser realizadas no templo, e a falha dos santos em realizar essas ordenanças por seus mortos era o que causaria sua rejeição por parte deles, e não a falha em construir o templo, que era meramente o edifício no qual os princípios de salvação deveriam ser praticados. Isso está em harmonia com os ensinamentos do profeta Joseph Smith, que disse que se negligenciarmos a salvação de nossos mortos, o fazemos em risco de nossa própria salvação. Por quê? Porque sem eles não podemos ser aperfeiçoados. Versículo 36. Porque se decretou que em Sião e em suas estacas e em Jerusalém, lugares esses que designei como refúgio, estarão os lugares para os vossos batismos pelos vossos mortos. Esse é um versículo maravilhosamente profético. Ele não apenas pronuncia um dia em que os templos serão comuns às estacas de Sião, como vemos agora acontecer com a construção de templos menores, mas também prevê a construção de um templo em Jerusalém, no qual serão realizados batismos pelos mortos. Alguns supõem que o templo profetizado para ser construído em Jerusalém nos últimos dias possa ser construído por um povo diferente dos santos dos últimos dias. Isso dificilmente seria possível se ele for construído para acomodar a realização de batismos pelos mortos e, por implicação, outras ordenanças vicárias. Versículos 37 e 38. E também em verdade vos digo,
como me serão aceitáveis vossas abluções, se não as fizerdes em uma casa construída ao meu nome? Pois por essa razão mandei Moisés construir um tabernáculo que deveriam carregar consigo pelo deserto, e construir uma casa na terra da promissão, para que se revelassem as ordenanças que estiveram ocultas desde antes da fundação do mundo. Ordenanças como o batismo pelos mortos devem ser realizadas no templo, mas podem ser realizadas em outro lugar, em um determinado tempo e época, quando o povo do Senhor não puder construir um templo. Tais circunstâncias, porém, são consideradas temporárias. Assim, o Senhor ordenou aos filhos de Israel que construíssem um tabernáculo ou templo portátil que pudessem levar consigo para o deserto. Quando obtivessem a terra prometida, contudo, entendia-se que o tabernáculo seria substituído por um templo. As ordenanças realizadas no santo edifício do Senhor, seja um tabernáculo ou templo, foram ensinadas a nós, primeiramente, nos conselhos celestiais. Elas são tão eternas quanto os convênios e promessas a elas associados. Versículo 39. Portanto, em verdade vos digo, que vossas unções e vossas abluções e vossos batismos pelos mortos, e vossas assembléias solenes e memoriais dos vossos sacrifícios, feitos pelos filhos de Levi por vós, e os vossos oráculos nos lugares santíssimos, onde recebeis conhecimento, e os vossos estatutos e juízos, para o início das revelações e do alicerce de Sião, e para a glória, a honra e investidura de todos os seus munícipes, são prescritos pela ordenança de minha casa santa, a qual meu povo sempre recebe ordem de construir a meu santo nome. Ordenanças foram administradas e assembleias solenes realizadas no templo de Kirtland. Elas foram colocadas em sua devida ordem como parte da investidura em Nauvoo. De acordo com a promessa de Malaquias, e em conjunto com a autoridade restaurada Joseph Smith e Oliver Cowdery por João Batista, os filhos de Levi, como parte da restauração de todas as coisas, devem oferecer novamente a mesma oferta que ofereceram antigamente. Os oráculos nos lugares santíssimos é uma referência a revelações ou profecia. E onde diz aí no versículo recebeis conhecimento, o dicionário Webster de 1828 define a palavra em inglês no original, conversations, conversa como um discurso familiar ou como conversa desinibida. Seria esse ensino que era feito no templo. Os estatutos são leis e os convênios feitos no templo incluem promessas de guardar as leis de Deus. O elder James E. Talmage explicou. As ordenanças da investidura incorporam certas obrigações da parte do indivíduo, como o convênio e a promessa de observar a lei da estrita virtude e castidade, de ser caridoso, benevolente, tolerante e puro, de dedicar tanto o talento quanto os meios materiais à propagação da verdade e à elevação da humanidade, de manter a devoção à causa da verdade e de procurar de todas as maneiras contribuir para a grande preparação para que a terra esteja pronta para receber seu Rei, o Senhor Jesus Cristo. Com a tomada de cada convênio e a assunção de cada obrigação, uma bênção prometida é pronunciada, condicionada à observância fiel das condições. Aqueles que recebem a investidura compreendem em maior grau a justiça e os juízos de Deus, de acordo com a fidelidade dada aos seus mandamentos. O julgamento buscado é o de alguém que é digno e aceitável perante o Senhor, para entrar em seu repouso ou em sua presença. O elder James E. Talmage comentou ainda. A investidura do templo, conforme administrada nos templos modernos, compreende instruções relativas ao significado e à sequência das dispensações passadas e à importância do presente como a maior e mais grandiosa era da história da humanidade. Este curso de instrução inclui uma recapitulação dos eventos mais preeminentes do período da criação, a condição de nossos primeiros pais no Jardim do Éden, sua desobediência e consequente expulsão daquela morada paradisíaca, sua condição no mundo solitário e sombrio, quando condenados a viver de trabalho árduo e suor, o plano de redenção pelo qual a grande transgressão pode ser expiada, o período da grande apostasia, a restauração do Evangelho com todos os seus antigos poderes e privilégios, a condição absoluta e indispensável de pureza pessoal e devoção ao que é certo na vida presente
e o estrito cumprimento dos requisitos do Evangelho. Temendo ser morto antes da conclusão do templo de Navu, o profeta foi inspirado a administrar as ordenanças do templo ao quórum dos 12 apóstolos e a alguns outros santos de confiança antes da conclusão da construção. Essas ordenanças foram administradas pela primeira vez no andar superior do armazém de tijolos vermelhos em Navu. Por exemplo, lemos a seguinte entrada no diário de Joseph referente a 4 de maio de 1842. Passei o dia na parte superior da loja, isto é, em meu escritório particular. Assim chamado, porque nessa sala guardo meus escritos sagrados, traduzo registros antigos e recebo revelações. E em meu escritório comercial geral, ou sala da loja, que é onde a fraternidade maçônica se reúne ocasionalmente por falta de um lugar melhor. Em conselho com o general James Adams de Springfield, o patriarca Hiram Smith, os bispos Neil K. Whitney e George Miller, e o presidente Brigham Young, e os elders Heber C. Campbell e Willard Richards, instruindo-os nos princípios e na ordem do sacerdócio, cuidando de abluções, unções, investiduras e da comunicação de chaves pertinentes ao sacerdócio arônico e assim por diante, até a mais alta ordem do sacerdócio de Melquisedeque, expondo a ordem pertinente ao ancião de dias e todos os planos e princípios pelos quais qualquer pessoa pode alcançar a plenitude dessas bênçãos, que foram preparadas para a igreja dos primogênitos, e ascendem e permanecem na presença de Elohim nos mundos eternos. Neste conselho, foi instituída a antiga ordem das coisas pela primeira vez nesses últimos dias, e as comunicações que fiz a este conselho foram de assuntos espirituais e devem ser recebidas somente por aqueles de mente espiritual. E nada foi revelado a esses homens que não será revelado a todos os santos dos últimos dias, assim que estiverem preparados para recebê-las, e um lugar apropriado for preparado para comunicá-las aos mais fracos dos santos. Portanto, que os santos sejam diligentes na construção do templo e de todas as casas que lhes foram ou que lhes serão ordenadas por Deus a construir. E aguardem o seu tempo com paciência, em toda mansidão, fé e perseverança até o fim, sabendo com certeza que todas essas coisas referidas neste conselho são sempre governadas pelo princípio da revelação. Versículo 41. Pois digno-me revelar à minha igreja coisas que têm sido mantidas ocultas desde antes da fundação do mundo, coisas pertinentes à dispensação da plenitude dos tempos. O profeta Joseph Smith ensinou: a dispensação da plenitude dos tempos trará à luz as coisas que foram reveladas em todas as dispensações anteriores, também outras coisas que não foram reveladas antes. Versículo 42. E eu mostrarei a meu servo Joseph todas as coisas relativas a essa casa e a seu sacerdócio, assim como o lugar onde será construída. Durante a conferência da igreja em abril de 1844, o profeta disse: a declaração desta manhã é que, assim que o templo e a pia batismal estiverem preparados, planejamos dar aos elders de Israel suas abluções e unções e cuidar dessas últimas e mais impressionantes ordenanças, sem as quais não podemos obter tronos celestiais. Mas deve haver um lugar santo preparado para esse propósito. Houve uma proclamação feita durante o período em que o alicerce do templo foi lançado nesse sentido, e há providências tomadas até que a obra seja concluída, para que os homens possam receber suas investiduras e serem feitos reis e sacerdotes para o Deus Altíssimo, não tendo nada a ver com coisas temporais, mas todo o seu tempo será ocupado com coisas pertinentes à casa de Deus. Deve haver, no entanto, um lugar construído expressamente para esse propósito e para que os homens sejam batizados por seus mortos. Deve ser construído neste lugar central, pois todo homem que desejar salvar seu pai, mãe, irmãos, irmãs e amigos deverá passar por todas as ordenanças para cada um deles separadamente, assim como para ele mesmo, desde o batismo até a ordenação, lavagem e unção, e receber todas as chaves e poderes do sacerdócio, assim como para si mesmo. Versículo 43. E construí-la-eis no lugar em que planejastes, porque esse é o local que escolhi para sua construção.
O local para o templo já havia sido escolhido no topo da colina que se eleva a leste, acima da planície de Navu. Dos versículos 45 a 48, nos lembram que o Senhor exige que nos tornemos um povo ou uma comunidade do convênio. Não somos simplesmente uma comunidade de indivíduos do convênio. Não conquistamos nossa salvação separadamente e individualmente, mas sim juntos. Se um homem escolher poluir a água, não será apenas ele que sofrerá. Todos os que a beberem, por mais inocentes que sejam, serão envenenados. Por outro lado, se outro homem escolher abrir as persianas para que a luz do céu entre no quarto escuro, todos os presentes poderão ver. Todos nós fomos abençoados e amaldiçoados pelas ações de outros. Esses versículos nos remetem às promessas e advertências do condado de Jackson e de Kirtland, Ohio. Nauvoo deveria ser para eles um lugar de refúgio e segurança se os santos permanecessem nos conselhos do Senhor. Mas se alguns deles escolhessem seguir outro caminho, todos sofreriam. E como a história atesta, foi exatamente o que aconteceu. Versículo 49. Em verdade vos digo, que quando eu dou um mandamento a qualquer dos filhos dos homens de fazer um trabalho ao meu nome, e esses filhos dos homens usam toda a sua força e tudo o que têm para realizar esse trabalho, e não deixam de ser diligentes, e são atacados por seus inimigos e impedidos de realizar esse trabalho, eis que me convém já não requerer das mãos desses filhos dos homens o trabalho, mas aceitar suas ofertas. Embora Sião e seu templo não tenham sido construídos dentro da geração designada, e embora os primeiros santos tenham sido dispensados dessa tarefa, essas coisas ainda se cumprirão. Em 8 de março de 1833, o Senhor prometeu: Eu, o Senhor, contenderei com Sião e pleitearei com os seus fortes, e a castigarei até que ela vença e esteja limpa diante de mim, pois ela não será removida de seu lugar. Doutrina e Convênios, 90, 36 e 37. Tudo que foi profetizado ainda precisa se cumprir, e toda a tarefa designada aos santos desta dispensação precisa ser realizada. Versículo 61. Para que receba também conselho daqueles que coloquei como plantas de renome e como sentinelas sobre seus muros. Aqueles que o Senhor escolheu para liderar o seu povo são aqui referidos na linguagem figurada da Bíblia como plantas de renome, Ezequiel 34, 29, e como sentinelas sobre seus muros, Isaías 62, 6. Versículo 62. Eis que em verdade vos digo que meu servo George Miller, e meu servo Lyman White, e meu servo John Snyder, e meu servo Peter Hawes se organizem e escolham um deles para presidente de seu coro, com o propósito de construir essa casa. Eles foram designados como o quórum da casa de Nauvoo. Como tal, receberam a responsabilidade de supervisionar a construção da hospedaria para estrangeiros que o Senhor ordenou que fosse construída em Nauvoo. Embora fosse uma hospedaria para estrangeiros, o Senhor revelou que a casa de Nauvoo deveria ser construída em meu nome. Seria um lugar onde o viajante cansado pudesse contemplar a palavra do Senhor e a glória de Sião. Devido à natureza sagrada da construção, o Senhor ordenou que cada indivíduo que possuísse ações na casa de Nauvoo fosse um crente no livro de Mórmon e nas revelações dadas a Joseph Smith. Entre os mencionados como dignos de possuir ações nesta empreitada sagrada estavam Joseph Smith, Vincent Knight, Aaron Smith, Isaac Galland, William Marks, Henry Sherwood e William Law. Vamos agora para o versículo 84. E quanto ao meu servo Almon Babet, há muitas coisas que não me agradam. Eis que ele aspira a estabelecer seu próprio conselho, em vez do conselho que decretei, sim, o da presidência de minha igreja, e estabelece um bezerro de ouro para meu povo adorar. Almon Babet era um homem muito capaz, estava absorto em sua própria importância e achava que deveria ser ele a estar à frente da igreja. Escrevendo a Oliver Granger sobre Almon Babet, Joseph Smith disse: É por causa de homens ambiciosos que Kirtland foi abandonada.
Quantas vezes este humilde servo foi invejado em seu cargo por tais indivíduos, que se esforçaram para ascender ao poder às suas custas e, vendo que isso era impossível, recorreram a calúnias e abusos vis e outros meios para derrubá-lo. Tais indivíduos sempre foram os primeiros a clamar contra a presidência e a divulgar suas faltas e fraquezas aos quatro ventos do céu. Quando penso que outros que entraram recentemente para a igreja deveriam ser conduzidos a Kirtland em vez de a este lugar, pelo Elder Babbitt, e tendo sua confiança nas autoridades diminuída por tais observações que ele, Elder Babbitt, julgou apropriado fazer, bem como ouvindo todos os falsos relatos e versões exageradas de nossos inimigos, devo dizer que me sinto profundamente aflito e não posso tolerar tais procedimentos, nem tolerarei, mas me esforçarei para esclarecer a mente dos santos e desmantelar todos esses procedimentos profanos. Foi uma surpresa para mim ouvir que reuniões secretas estavam sendo realizadas na casa do Senhor e que alguns dos meus amigos, irmãos fiéis, homens que gozavam da confiança da igreja, seriam impedidos de entrar. Tais procedimentos não contribuem para a união ou a paz, mas sim para a discórdia, e serão uma maldição em vez de uma bênção. Para os que são novos na obra, sei que serão e certamente serão prejudiciais. Para aqueles que têm experiência e que deveriam saber melhor do que criticar seus irmãos, não há desculpa. Se o irmão Babbitt e os outros irmãos desejam reformar a igreja e se posicionar contra o pecado e a especulação, etc., eles devem usar outras armas, além da mentira, ou seu objetivo jamais será alcançado e seus esforços serão dedicados à casa do estranho em vez de à casa do Senhor. Os procedimentos do irmão Babbitt foram levados em consideração em uma reunião da igreja neste local, quando foi unanimemente decidido que ele deveria ser afastado da comunhão, até que prestasse contas da conduta que havia seguido. Desta circunstância, desejo que o informem sem demora e exijam sua licença. Após recuperar sua condição de membro da igreja, Almon Babbitt mudou-se para Ramos, Illinois, e presidiu um ramo da igreja ali. Ele atravessou as planícies até Salt Lake City e foi eleito delegado ao Congresso em Washington, D.C., para solicitar a condição de Estado para o território de Deseret. Em sua viagem de retorno, recusou-se a acatar o conselho de viajar com um grande grupo pelas planícies e foi morto por indígenas. Versículo 86. Se viverem aqui, que vivam em mim, e se morrerem, que morram em mim, pois descansarão de todos os seus labores aqui e continuarão suas obras. Aqueles santos fiéis que morrem são recebidos em um estado de felicidade chamado paraíso, um estado de repouso, um estado de paz, onde descansarão de todos os seus problemas, de toda preocupação e de toda tristeza. Alma 40:12. Isso não significa, porém, que eles cessem de trabalhar no reino de Deus. Pelo contrário, os élderes fiéis desta dispensação, quando partem da vida mortal, continuam seu trabalho na pregação do Evangelho no grande mundo dos espíritos dos mortos. Doutrina e Convênios 138:57. Versículo 87. Portanto, que meu servo William deposite sua confiança em mim e não tema com respeito à sua família, por causa da enfermidade que graça na região. Se me amais, guardais meus mandamentos, e a enfermidade da região redundará em glória para vós. Quando os santos se estabeleceram pela primeira vez na cidade de Commerce, Illinois, mais tarde renomeada Nauvoo, era um lugar assolado por doenças. Durante os 2 primeiros anos, muitos santos morreram devido à febre tifoide ou malária, especialmente aqueles que estavam debilitados pela cruel expulsão do Missouri. Versículo 91. E também em verdade vos digo, que meu servo William seja designado, ordenado e ungido conselheiro de meu servo Joseph, em lugar de meu servo Hiram, para que meu servo Hiram ocupe o ofício de sacerdócio e patriarca, que por seu pai lhe foi designado por bênção e também por direito. Esses versículos, então, do versículo 91 ao 97, têm sido fonte de muita discussão, e assim como aqueles que descrevem o direito legal de um descendente de Arão de reivindicar o ofício de bispo-presidente, eles têm sido, e sem dúvida ainda serão, usados para sustentar reivindicações espúrias ao ofício de patriarca da Igreja. Portanto,
talvez não seja inapropriado lembrar ao leitor das Escrituras que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é governada pelo Espírito de revelação, pois se baseia em seu oráculo vivo e não nas revelações dadas a um de seus predecessores. Entendemos que as promessas aqui dadas a Hiram Smith pertencem somente a ele. A referência nesse texto é a William Law, que está sendo chamado para ocupar o lugar de Hiram Smith como segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, tendo sido designado por revelação. Ele foi então ordenado, ou como usamos os termos de hoje, designado para o seu ofício. Ele foi ungido ou investido em 4 de maio de 1842 na loja de tijolos vermelhos. Rejeitando os princípios revelados em Doutrina e Convênio 132, William Law tornou-se um inimigo declarado de Joseph Smith. Após sua excomunhão em abril de 1844, Law lutou abertamente contra o profeta, buscando inclusive a destruição de Nauvoo. Em conluio com seu irmão Wilson e outros apóstatas, ele organizou uma igreja de curta duração, da qual foi presidente. Esses mesmos homens publicaram um jornal difamatório chamado Nauvoo Expositor. Foi a decisão do Conselho Municipal de Nauvoo de destruir esse jornal, que precipitou a prisão e o assassinato de Joseph e Hiram Smith em Carthage. Willard Richards, que estava com o profeta na época de sua morte, identificou Wilson Law como parte da turba de Carthage. Hiram pôde assumir o ofício de sacerdócio. Hiram Smith é chamado a assumir o ofício do sacerdócio que havia sido anteriormente exercido por Oliver Cowdery. Oliver havia sido excomungado da igreja em Far West em 1838. Esse ofício era peculiar a Joseph e Oliver, que se concentrava no fato de que esses dois homens estavam presentes sempre que as chaves ou a autoridade eram restauradas. Que dois homens estivessem sempre presentes nessas ocasiões era uma exigência da lei das testemunhas. Em virtude desse ofício, Oliver atuava como presidente assistente ou associado da igreja, e como tal, estava acima dos conselheiros da primeira presidência e dos membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Se Joseph Smith tivesse falecido enquanto Oliver Cowdery ainda estivesse em plena comunhão com a igreja, teria sido direito e responsabilidade de Oliver assumir a liderança da igreja. Além do ofício do sacerdócio, ou seja, sua posição como presidente associado da igreja, Hiram deveria ocupar o ofício de patriarca da igreja. Ele tinha um direito duplo a esse ofício, sendo o seu por bênção e por direito de primogenitura. Como um de seus últimos atos mortais, o pai de Hiram, Joseph Smith Sr., impôs as mãos sobre sua cabeça e disse: Meu filho, Hiram, eu selo sobre tua cabeça a bênção patriarcal que coloquei sobre tua cabeça antes, pois ela será selada. Além disso, agora te dou minha bênção final. Terás um tempo de paz para que tenhas descanso suficiente para realizar a obra que Deus te deu para fazer. Serás tão firme quanto as colunas do céu até o fim de teus dias. Eu selo sobre tua cabeça o poder patriarcal e abençoarás o povo. Esta é a minha bênção final sobre tua cabeça, em nome de Jesus. Amém. Em uma bênção dada anteriormente a seu irmão Hiram, o profeta havia dito: Ele seguirá os passos de seu pai e será contado entre aqueles que detêm o direito do sacerdócio patriarcal. Sim, o sacerdócio e o poder evangélicos estarão sobre ele. Este é o mesmo ofício e sacerdócio exercido pelos antigos patriarcas, dos quais nossa revelação declara: a ordem deste sacerdócio foi confirmada como sendo transmitida de pai para filho e pertence por direito aos descendentes literais da semente escolhida a quem as promessas foram feitas. Doutrina e Convênios 107:40. Além dessa bênção de seu pai, Hiram tinha direito, por nascimento, ao ofício de patriarca como seu filho mais velho ainda vivo. Joseph Smith Sr. reivindicou o ofício patriarcal como descendente direto mais velho de José do Egito. O único outro ofício de sucessão direta na igreja é o de bispo-presidente, quando esse ofício é exercido por um descendente direto de Arão. Versículo 92, que de agora em diante retém as chaves das bênçãos patriarcais sobre a cabeça de todo o meu povo. Encontram-se dois usos diferentes do termo chaves nas revelações. Um
refere-se aos poderes diretivos pelos quais a igreja ou o reino e todas as suas organizações são governados, sendo as chaves do reino os poderes da presidência. O outro uso refere-se aos meios providenciados pelos quais algo é revelado, descoberto ou manifesto. Conforme usado nesse texto, o termo chaves não se refere ao direito de governar ou dirigir. O patriarca da igreja não preside um quórum de patriarcas, nem é seu direito dar-lhes direção ou instrução, a menos que o faça sob a direção da primeira presidência ou dos 12 apóstolos. O patriarca detém as chaves, no sentido de que pode desvendar os mistérios do céu por meio do espírito de revelação, e, no caso de Hiram Smith, no sentido de que lhe é prometida a autoridade pela qual a plenitude das bênçãos do templo é conferida. Joseph Smith explicou que aqueles que possuem a plenitude do sacerdócio de Melquisedeque são reis e sacerdotes do Deus Altíssimo, possuindo as chaves do poder e das bênçãos. Versículo 95. Para que também proceda de acordo com o meu servo Joseph, e que receba conselho de meu servo Joseph, o qual lhe mostrará as chaves pelas quais poderá pedir e receber, e ser coroado com a mesma bênção e glória, e honra, e sacerdócio, e dons do sacerdócio, que antes foram colocados sobre a cabeça daquele que era meu servo, Oliver Cowdery. Ao assumir o cargo ocupado por Oliver Cowdery, foi necessário que Hiram Smith recebesse as chaves que ele possuía e compartilhasse o testemunho que Oliver Cowdery tinha daqueles eventos. Assim, conforme a promessa, o Senhor abriu a visão de Hiram Smith e lhe mostrou as coisas necessárias para qualificá-lo para essa posição exaltada. E a ele foram conferidos por Joseph Smith todas as chaves e autoridades pelas quais ele, Hiram Smith, pôde agir em conjunto com seu irmão mais novo como profeta, vidente e revelador, e presidente da igreja, bem como meu servo Joseph. O elder Joseph Fielding Smith explicou: o Senhor conferiu a Hiram Smith, porém, outra honra importante e especial, tornando-o, assim como Joseph Smith, um portador das chaves da autoridade nesta dispensação da plenitude dos tempos. Estas são as palavras dessa designação. E a partir desse tempo eu o designo para que seja um profeta, um vidente e um revelador para a minha igreja, assim como para o meu servo Joseph. Essa foi uma bênção especial concedida a Hiram Smith, e ao aceitá-la, ele tomou o lugar de Oliver Cowdery, a quem essas chaves haviam sido anteriormente concedidas. Deve-se lembrar que sempre que o Senhor revelava o sacerdócio e as chaves do sacerdócio dos céus, Oliver Cowdery estava com Joseph Smith na presença dos mensageiros celestiais e era um dos receptores, assim como Joseph Smith, de toda essa autoridade. Eles adentiam conjuntamente Joseph Smith como primeiro e Oliver Cowdery como segundo elder da igreja. Essa foi uma bênção especial dada a Hiram Smith e, ao aceitá-la, ele toma o lugar de Oliver Cowdery. Essa promessa, também dada a William Law, refere-se ao sistema de súplicas aos céus que agora associamos à adoração no templo. Versículo 102: Eis que vos digo, tenho uma missão reservada para meu servo William e para meu servo Hiram, e para ele somente, e que meu servo Joseph permaneça em casa, porque precisam dele. O remanescente mostrar-vos-ei depois, assim seja. Amém. William Law e Hiram Smith foram designados para viajar aos estados do leste. Eles partiram de Nauvoo em 4 de setembro de 1842 para refutar declarações falsas de John C. Bennett e para participar de uma conferência da igreja na Filadélfia. Retornaram em 4 de novembro. Versículos 103 e 104. E também, em verdade vos digo, se meu servo Sidney desejar servir-me e ser conselheiro de meu servo Joseph, que se levante e venha ocupar o cargo de seu chamado, e que se humilhe perante mim. E se me oferecer uma oferta aceitável e reconhecimentos, e permanecer com meu povo, eis que eu, Senhor vosso Deus, o curarei para que fique são, e ele tornará a erguer a voz nas montanhas e será um porta-voz diante de minha face. Assim como muitos santos, Sidney Rigdon estava muito preocupado com as precárias condições de saúde ao longo do rio Mississippi. Apesar disso, ele permaneceu em Nauvoo por algum tempo, em conformidade com o conselho do Senhor nesta revelação.
Em uma conferência realizada em 20 de agosto de 1842, ele testificou que Deus havia ressuscitado milagrosamente sua filha, Elisa. Hiram Smith, que falou depois dele, levou o elder Higdon de volta à revelação a seu respeito de que se ele se mudasse para o meio da cidade e defendesse a verdade, seria curado, etc. E mostrou que o elder Higdon sentia em relação à melhora de sua saúde era o cumprimento de revelação. Versículo 116, falando sobre o servo do Senhor, Robert D. Foster. E é um conselho que se aplica a todos nós, e que se arrependa de toda a sua insensatez, e revista-se de caridade, e cesse de praticar o mal, e abandone todas as suas palavras ásperas. Não é à toa que, ultimamente, o profeta falecido Russell M. Nelson enfatizava muito o fato de sermos pacificadores. Pacificadores não usam de palavras ásperas. Versículo 119. E também em verdade vos digo que nenhum homem cumpre ações do quórum da casa de Navu, a menos que creia no livro de Mórmon e nas revelações que vos dei, diz o Senhor vosso Deus. O princípio de que todos os que contribuíram para a construção da casa de Navu deveriam se basear em um testemunho do livro de Mórmon encontrou uma expressão bastante literal no próprio edifício. Ebenezer Robinson, ex-editor do Times and Seasons, recordou: depois que os irmãos se reuniram no canto sudeste da fundação, onde a pedra fundamental seria colocada, o presidente Joseph Smith disse: esperem, irmãos, tenho um documento que desejo colocar naquela pedra. E foi em direção à sua casa, que ficava a poucos metros de distância do outro lado da rua principal. Eu o acompanhei até a casa e também um ou dois outros irmãos. Ele pegou um exemplar manuscrito do livro de Mórmon e o trouxe para a sala onde estávamos, dizendo: vou examinar para ver se está tudo aqui. E enquanto ele fazia isso, eu fiquei perto dele, à sua esquerda, e vi claramente a escrita, enquanto ele virava as páginas até que rapidamente leu o livro e se certificou de que tudo estava lá. Estava escrito em papel ofício e formava um pacote com as folhas abertas de cerca de 5 a 6 centímetros de espessura, eu diria. Estava escrito principalmente com a caligrafia de Oliver Cowdery, com a qual eu estava intimamente familiarizado, tendo composto muitas páginas de tipos com sua caligrafia, na gráfica da igreja em Kirtland, Ohio. Algumas partes estavam escritas com outra caligrafia. Ele pegou o manuscrito e o depositou na pedra fundamental da casa de Nauvoo, junto com outros papéis e objetos, incluindo diferentes moedas dos Estados Unidos. Anos depois do êxodo dos santos de Nauvoo para as Montanhas Rochosas, eles adquiriram grande parte do manuscrito original do Livro de Mórmon de Lewis Biderman, o segundo marido de Emma. Ele encontrou a caixa com a pedra fundamental enquanto demolia as paredes da ala leste da casa de Nauvoo. Gentilmente, ele compartilhou páginas do manuscrito com pessoas interessadas ao longo de vários anos. As páginas foram encaminhadas para Salt Lake City, onde agora estão preservadas no escritório dos historiadores da igreja. Versículo 124. Primeiro, dou-vos Hiram Smith como vosso patriarca, para portar as bênçãos de selamento de minha igreja, sim, o Santo Espírito da promessa, pelo qual sois selados para o dia da redenção, a fim de que não chegueis a cair, não obstante, a hora de tentação que vos sobrevier. Um patriarca tem poder de selamento apenas na medida em que pode ser pronunciado em bênçãos patriarcais. Ele não tem autoridade como patriarca para administrar ordenanças de salvação e exaltação. Ele está sob a direção daqueles que o presidem. No caso do patriarca da igreja, a primeira presidência e o quórum dos 12 presidem sobre ele. No caso de um patriarca de uma estaca de Sião, o presidente da estaca o preside como presidente do quórum de sumos sacerdotes. Aaron Smith foi singular entre aqueles que foram ordenados patriarcas, porque também foi designado como presidente e assistente da igreja, e recebeu chaves para presidir toda a igreja sob a direção do profeta Joseph Smith. Versículo 127. Dou-vos meu servo Brigham Young como presidente do Conselho Viajante dos 12. Devido à apostasia e excomunhão de Thomas B. Marsh, que havia sido presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, e ao falecimento do elder David W. Patton,
que era o segundo em antiguidade naquele quórum, Brigham Young tornou-se seu presidente. As chaves que ele detinha como presidente do Quórum dos Doze o tornaram o oficial presidente da igreja no momento do falecimento de Joseph Smith e de seu irmão Hiram. Assim, a responsabilidade de presidir a igreja no momento do falecimento do profeta recai sobre o presidente do Quórum dos Doze. Observamos isso recentemente com a morte do Elder Russell M. Nelson. Versículo 130. David Patton tomei para mim. Eis que seu sacerdócio ninguém lhe tirará. Mas em verdade vos digo, outro poderá ser designado para o mesmo chamado. De acordo com as instruções do Senhor na conferência de 8 de abril de 1841, o presidente Smith observou que era necessário que alguém fosse designado para preencher o quórum dos 12 apóstolos no lugar do falecido Elder David W. Patton. Então, o presidente Reagan indicou o Elder Lyman White para esse ofício, e ele foi aceito por unanimidade. O Elder White declarou que era um ofício de grande honra e responsabilidade e que se sentia inadequado para a tarefa. Mas, visto que era o desejo das autoridades da igreja que ele assumisse esse ofício, ele se esforçaria para magnificá-lo. Versículos 133 a 136 fala sobre esse presidente do quórum dos sumos sacerdotes. Hoje, o presidente da estaca preside o quórum de sumos sacerdotes em sua estaca. Assim, ele é um oficial permanente, o que significa que ele não tem autoridade fora dos limites de sua estaca. Explicando as responsabilidades dos sumos sacerdotes, John Taylor disse: é dever dos sumos sacerdotes presidir. O princípio da presidência está ligado a eles. Qual é o dever desse quórum? Reunir-se para instruir uns aos outros a respeito dos princípios do governo da Igreja e do Reino de Deus, para que seus membros possam compreender as diversas organizações da Igreja, as leis e os princípios de seu governo, e os vários deveres que podem ser chamados a cumprir. Pode ser ocupar o cargo de presidente de uma estaca, pode ser um conselheiro do presidente, pode ser sumo conselheiro, pode ser bispo ou seu conselheiro. Há diversas posições que os sumos sacerdotes são chamados a ocupar, à medida que mortes e outras mudanças frequentemente ocorrem e novas estacas e alas são organizadas. Versículo 137 fala sobre os quóruns de élderes. Os quóruns de élderes são organizados dentro das alas e estacas de Sião. A presidência do quórum dirige e treina os élderes sobre os quais preside. Os próprios élderes podem viajar para pregar o evangelho no exterior como missionários. No entanto, eles permanecem membros do quórum de élderes, do qual partiram para suas missões. Dos versículos 138 a 140, temos referência ao Quórum dos 70, que é um quórum presidente. Hoje, os membros do primeiro e do segundo Quórum dos 70 são considerados autoridades gerais, pois onde quer que viajem pela terra, presidem sobre os oficiais locais da igreja. Versículo 144. E dou-vos o mandamento de preencherdes todos esses cargos, e aprovardes ou desaprovardes, na minha conferência geral, os nomes que mencionei. A Igreja e o Reino de Deus são governados pela lei do consentimento comum. Nem mesmo o próprio profeta pode presidir sem antes ter recebido o voto de apoio da Igreja. Consequentemente, os oficiais da Igreja são escolhidos pelo Espírito de revelação, conforme repousa sobre aqueles designados para escolhê-los. Mas antes que qualquer oficial possa servir nos ofícios para os quais foi chamado, deve receber um voto formal de apoio do povo sobre o qual irá presidir. Versículo 145, versículo final desta seção 124. E de preparardes acomodações para todos esses cargos em minha casa, quando a construirdes ao meu nome, diz o Senhor vosso Deus. Assim seja. Amém. O andar superior ou sótão do templo de Navu continha 12 salas para escritórios, conforme o Senhor orientou nesta revelação. Elas estavam localizadas em cada lado do pátio interno, consistindo nas salas de exame, espera, criação, jardim, telestial, terrestrial e celestial, que foram reservadas para administrar a investidura. O presidente Brigham Young registrou:
A sala principal do sótão tem 26,9 metros de comprimento e 8,7 metros de largura. Ela é arqueada e o arco é dividido em 6 espaços por vigas transversais para sustentar o teto. Há 6 pequenas salas de cada lado com cerca de 4,3 metros quadrados. A última, na extremidade leste de cada lado, é um pouco menor. A primeira sala do lado sul, começando pelo leste, é ocupada por mim, a segunda pelo Elder Kimball, a terceira pelos elders Orson Hyde, Paley P. Pratt e Orson Pratt. O quarto cômodo foi projetado por John Taylor, George Albert Smith, Amasa Lyman e Johnny Page. O quinto, por Joseph Young e presidente dos 70. O sexto, uma sala de preparação. No lado norte, o primeiro cômodo leste é para o bispo Whitney e o sacerdócio menor. O segundo é para o sumo conselho. O terceiro e o quarto para o presidente George Miller e o quórum de sumos sacerdotes. O quinto é a sala dos élderes. E o sexto é a sala de preparação feminina.